Boa noite, essa é uma atividade do Conselho de Medicina de Goiás, CREMEGO, Estúdio CREMEGO, com o objetivo de fazer o lançamento da segunda edição da história do CREMEGO, dentro do modelo de educação médico-continuada, diretoria, especialmente o último diretoria. Vou passar a palavra então ao presidente do Conselho, Fernando Pacelli, doutor Pacelli, médico pediatra, assim, então, trabalhos dentro do tratamento. Fernando, por favor. Boa noite a todos. Eu queria dizer que os conselhos regionais de medicina surgiram em 1951, e o nosso especificamente em 1957. Antes disso, apenas o Conselho Federal de Medicina, criado em 1931 pelo decreto número 20.931. A criação dos CRMs foi motivada pela necessidade de regulamentar o exercício da medicina em todo o território nacional, assegurando a ética e a qualidade dos serviços prestados pelos médicos. Cada estado passou a ter seu próprio conselho regional, sendo que a jurisdição de cada um abrange apenas o estado em que está localizado. Ao longo dos anos, os conselhos passaram por diversas mudanças e aprimoramentos em sua estrutura e regulamentação. Os CRMs têm como principais funções fiscalizar o exercício da medicina em sua respectiva região, julgar e punir os médicos que descumprem as normas éticas e legais da profissão, além de orientar e promover a educação continuada dos profissionais da área. Fato esse que temos colocado em prática nessa gestão. Atualmente existem 27 conselhos regionais de medicina no Brasil, um em cada estado e outro no Distrito Federal, todos vinculados ao Conselho Federal de Medicina. Hoje a gente está fazendo o lançamento da segunda edição do livro da história do CREMEGO, sob o auspício do Dr. Valdemar, que teve a ideia e foi toda ela abraçada pela diretoria e, obviamente, por todos os conselheiros. Então, diante disso, eu passo a palavra ao Dr. Valdemar Naves do Amaral. Conosco aí. Reinaldo. Bom, as entidades médicas, essas listadas pelo Dr. Valdemar, têm um trabalho conjunto, né? Um trabalho visando a atenção aos direitos do paciente, a atenção à dignidade profissional e o atendimento às exigências de ordem pública. Todas as entidades estão comprometidas com isso. O nosso conselho tem uma posição ímpar nesse processo, né? Cabe a ele segurar o manche dessa jornada, né? De garantia de uma atividade médica, uma atividade profissional médica que visa a proteção da sociedade. Para o exercício da medicina, se faz necessário que o profissional seja pessoalmente apto, que seja tecnicamente habilitado e que seja legalmente habilitado também. A condição de ser pessoalmente apto é uma condição pessoal do exercício da ética das virtudes, né, o exercício da prática do bem, e que cabe a cada um exercitá-la. Né? O exercício das virtudes é algo continuado
e que nos leva ao hábito. A condição de ser tecnicamente capacitado, isso é dado às escolas de formação, às faculdades de medicina, as nossas entidades estão sempre atentas a isso, para que as faculdades ofereçam um ensino de qualidade e permita, então, que os profissionais estejam tecnicamente capacitados. Ao lado, claro, de se preocupar com aqueles médicos que se formam no exterior e vêm exercer a medicina no Brasil, sempre a preocupação de que esta capacitação técnica esteja garantida. A terceira questão, de ser legalmente habilitado, esta compete particularmente aos conselhos. Daí a grande importância do conselho, né, de habilitar legalmente os médicos e normatizar a prática da medicina, de fiscalizar essa prática e por essa sua ação ímpar particular é que nós estamos aqui, né, prestigiando o nosso CREMEGO, prestigiando o lançamento desse livro que surge, então, a partir da iniciativa do Dr. Valdemar. Parabéns ao Dr. Valdemar, parabéns ao CREMEGO pela compilação da história desta grande entidade neste novo livro. Esperamos, então, que nós tenhamos um acesso universal a esse conteúdo e nós possamos aprender com a experiência dos senhores. Obrigado. Presente, respeito ao momento o futuro remete ao que está por vir. O planejamento produz a possibilidade de ser crônico. Garantindo esse é o nosso decano aqui do CREMEGO, aqui no Boa noite a todos. É uma grande honra estar no Conselho durante tanto tempo e presenciar o lançamento de mais um livro, uma história da medicina de Goiás. Está, com certeza, atrelada à história do CREMEGO. E também os rumos que a medicina toma também passa por ações do CREMEGO. Então, é de grande importância a gente tomar conhecimento que já foi feito e ter a clareza do que ainda deve ser feito pela classe médica, pelos médicos e, principalmente, pelo atendimento à população que merece um atendimento médico de qualidade e profissionais
éticos com humanização. Está aqui conosco o doutor João Beto Siqueira, Beto, ex-presidente da Associação de Goiás, foi presidente da MEG, hoje conselheiro dessa casa. João Beto, por favor. Boa noite a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu queria também, né, enaltecer e parabenizar aos responsáveis pela iniciativa, né, do lançamento dessa segunda edição da história, sobre a história do CREMEGO, né, principalmente aí nas pessoas do presidente Fernando Passelli e do Valdemar Naves do Amaral. Essa perspectiva de contar a história do CREMEGO, eu acredito que isso precisa ser uma coisa continuada, né? A história ela não é estática, né? Ela não é parada, então isso aí a tempos em tempos a gente precisa de revisar isso aí e deixar gravado, porque senão são fatos, são situações que vão passando e que se alguém não registrar, né, depois a gente não tem a história, não tem dados, não sabe o que aconteceu. Né? O CREMEGO hoje, e eu vejo isso ao longo do tempo, eu estou no CREMEGO aí há 9 anos, né, como conselheiro. Em algumas das situações aí eu fiz parte da diretoria, agora atualmente eu estou como corregedor de sindicância, e eu tenho notado uma mudança de paradigma ao longo desses anos. Né? O CREMEGO deixou de ter um enfoque maior na questão judicante, na questão fiscalizatória, que continua ainda como sendo molas mestras do CREMEGO, mas, ao mesmo tempo, ultimamente tem enfocado muito, e numa coisa que o Valdemar sempre tem falado, que é para ser a casa do médico. Né? Isso aí a gente está tendo todo o apoio dessa atual gestão, principalmente do presidente Fernando Passelli, do próprio Valdemar, para ser a casa do médico, né? De ser uma instituição onde o médico ele consegue resolver as suas questões, sabe? Ele é acolhido, ou seja, o CREMEGO ele defende a boa prática médica. Então, aquele médico que preza pela ética, preza pela dignidade na medicina, preza por levar o nome da medicina a sério e pratica uma boa medicina, ele sempre terá acolhida aí no CREMEGO. Aquele outro que não, né, também terá seu direito de defesa, ampla e restrita capacidade de sua defesa aí. Mas, hoje em dia, eu queria enfatizar a questão da educação continuada, né? Eu acho que essa é uma das bandeiras do CREMEGO ultimamente. Ela precisa ser cada vez mais enfatizada.
Ao longo dos anos, o professor Hércio está aí, ele foi um dos carregadores dessa bandeira da defesa continuada, promovendo cursos de, de salvamento, curso de ética, né? E agora o que está acontecendo é que, seguindo esse exemplo do professor Hércio, tem se incrementado cada vez mais isso aí. Então, o CREMEGO hoje ele é um órgão judicante, ele é um órgão fiscalizatório, ele é um órgão que acolhe o médico, ele é um órgão que preza pela educação continuada, ele defende a classe médica trabalhadora, né? Então, hoje, eu acredito que nós estamos em uma situação de realmente poder chamar o CREMEGO de a casa do médico. E isso aí é de grande valia, essa questão do registro, de deixar isso para a história da medicina. A medicina tem mudado muito ao longo desses últimos anos, com essa abertura indiscriminada de escolas médicas e essa proliferação de médicos, principalmente médicos vindo de escolas paraguaias, bolivianas, e principalmente desses dois países, né? Mais essa questão dos médicos cubanos. Então, assim, a medicina tem sofrido vários e várias questões aí nesses últimos anos. E a gente, como bastião da boa prática médica, da defesa da boa prática médica e da boa medicina, a gente está cada vez mais sintonizado com isso e registrando isso. Então, são as palavras que eu queria deixar para você, parabenizá-los, né? Eu estou vendo aqui o professor Hércio, o professor José Reinaldo, o professor Valdemar, o professor Pacelli, né? Então, eu queria parabenizá-los pela presença, pela iniciativa e pela oportunidade de eu ter me expressado aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Fernando da Silva Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina, faz parte desse livro. Ele mandou um texto, parte dele eu acho interessante. Diz ele, dentre os 27 CRMs, o Conselho de Medicina de Goiás, CREMEGO, é um dos mais ativos e dinâmicos, proporcionando atividades cartoriais, fiscalizadoras e judicantes, numa área onde vivem 7 milhões de habitantes e atuam 19.800 médicos. Este grupo de profissionais, cerca de 11 mil são homens e 8 mil mulheres, sendo que as médias gerais de idade de tempo de formado ficam em torno de 42 anos e 16 anos, respectivamente. A trajetória do CREMEGO remonta a 57, quando foram dados os primeiros passos para a criação dessa autarquia, que tem oferecido grandes serviços à população de Goiás do Brasil. Foi naquele ano que o médico Luiz Rassi, que na época ocupava a presença da Associação Médica de Goiás, a AMG, conduziu o processo que culminou na primeira eleição de membros para essa instituição. Os desenvolvimentos dessa história chegam às mãos dos leitores, mas aqui é importante destacar a excelência com a qual o CREMEGO tem cumprido seus múltiplos papéis, quanto ao que se reveza nas funções de supervisor, normalizador, disciplinador, fiscalizador e julgador da atividade profissional médica no Estado. Irangalo, presidente. Doutor Fernando Ferro, nosso diretor do CREMEGO, por favor, considerações. Boa noite a todos. Serei bem breve. Quero parabenizar aos idealizadores deste projeto, deste livro, em especial ao Dr. Valdemar e ao Dr. Fernando Pacelli. Eu fico muito lisonjeado por fazer parte da história recente do CREMEGO. Estou muito grato a esta oportunidade e espero estar correspondendo dentro das atribuições a que me foi delegadas. Muito obrigado mesmo, doutor Valdemar. Fernando, conosco também aqui a doutora Sheila, pediatra e vice-presidente do CREMEGO. Diretora, por favor. Boa noite a todos, doutor Valdemar, doutor Pacelli, presidente. Eu também fico muito lisonjeada de fazer parte dessa diretoria e das outras que participei. Essa história do CREMEGO é uma história que realmente tem que ser divulgada, principalmente nos dias atuais, que a medicina vem mudando muito. E queria colocar aqui a participação das mulheres, né? Que atualmente na diretoria sou eu e a Valéria, acho que a Valéria se encontra aí.
Acho que a importância da nossa participação nesse livro, com certeza, vai ficar destacado, e que os novos médicos, que realmente fazem parte, se não me engano, de 54% no estado de Goiás, os médicos mais novos são 54%, que estejam aí, como essa medicina mudou muito, que estejam vendo esse nosso livro e seguindo de exemplo o doutor Erso, que muito tempo está aí aqui com a gente, que muito nos ensina, viu, doutor Erso? Não podemos deixar de colocar isso, e que precisa para sempre ficar guardado aí na memória, no registro e nos corações. Então, parabéns a todos envolvidos, realmente é um ganho imenso esse outro livro. O primeiro já foi maravilhoso, esse agora, com certeza, vai superar as expectativas. Parabéns, doutor Parcelli, parabéns, doutor Valdemar. Obrigado, doutora Sheila. Conosco também o doutor João Anastácio, ele dessa casa, importante aí nessa atividade. Anastácio, por favor. Boa noite, vocês estão Vindo bem. ótimo. Eu estou com um problema na câmera, peço desculpa, estava tentando habilitá-la. É uma satisfação muito grande poder fazer parte, né, desse trabalho nobre, importantíssimo do Conselho Regional de Medicina e ressaltar, como foi já comentado, né, a importância de que se tenha esse registro para que os demais médicos eles possam tomar conhecimento. Chama atenção como médico no geral, e não só aqui na nossa região em Goiás, mas como eu vejo, como eu vim de São Paulo, e acho que em todas as regiões, os médicos, no geral, conhecem muito pouco da atividade que é desenvolvida pelo Conselho Regional de Medicina. Esse é um trabalho importante que vem fazendo na liderança do nosso presidente, do Parcelli, conselheiros, né, como o Valdemar, e mesmo aqui presente o Zé Humberto, a Sheila e tantos outros. Acho que, se a gente for citar os nomes, mas temos vários conselheiros que vêm na liderança do Parcelli fazendo com que o Cremego chegue mais até a nossa classe médica. E esse livro ele vai ter uma importância muito grande também para que as ações do Conselho sejam conhecidas e que fique também para a posteridade um pouco dessa nossa história que é tão importante. Eu parabenizo os organizadores e é uma satisfação muito grande poder estar aqui junto com vocês. E espero em breve também ter o meu exemplar na minha biblioteca. Um forte abraço para todos vocês. João Anastácio, terá seu livro rapidamente. E conta a história também que o Cremego foi oficialmente criado no dia 30 de setembro de 1957. Os primeiros momentos do Conselho Regional foram difíceis. O Dr. Fued Raul Rassi, detentor do CRM número 2, fundadores do Cremego, e alugou uma sala ao lado do seu consultório, na época localizado na Avenida Anhanguera, para o seu funcionamento. O Cremego funcionou nessa sala por algum tempo. Assim que a situação financeira do Conselho estabilizou, no ano de 59, instalou-se um prédio alugado na Rua 3, no centro. O Conselho já permaneceu na sede da MG e no Palácio do Comércio. Na década de 90, o Cremego funciona onde está atualmente, na Rua T28, Setor Bueno, a sede própria, a sede mais completa do Brasil, conhecido como a Casa do Médico, e, portanto, foi reinaugurado em 2008. Estava conosco aqui a doutora Valéria, também de Cremego. Está aberto, doutora Valéria. Então, a história do Cremego é uma história vivida por quem passou por aqui, conselheiro, defesa
do ato médico, olhando para a população com objetivo final, exercendo seu ofício, já descrito aí como cartorial, como fiscalizador, como também estimulando a parte legislativa e a parte da educação médica continuada, que é tradicional e que foi incrementado nos últimos anos. Então, a diretoria, especialmente a série, interesse de fazer a obra, uma obra que ela é física, né? Mãos, boa parte das nossos médicos gostam de obras físicas, gostam de ler livro em papel, os mais jovens, livro em e-book. Ele está editado nos dois formatos, na primeira edição quanto na segunda edição. Teremos o livro pendurado aí no site do CREMEG a partir de amanhã, e-book. Teremos o livro também em modelo físico. Conselheiros, RM Brasil, FM e também os médicos que passam por aqui, especialmente quando recebem a sua carteira. Posso ler história, olhando para o passado, momentos vividos, organizando a vida dos dias atuais, difíceis, podendo preparar o melhor. Eu vou voltar a palavra então ao presidente Pastel para que ele possa mais da live. Obrigado pelo presente de todos. Eu agradeço a todos que estiveram presentes durante essa reunião de lançamento da segunda edição do livro. E o CREMEG só tem a agradecer a todos os conselheiros na formação dessa equipe que conseguiu trabalhar tão bem e vem trabalhando e continuará trabalhando pelo enriquecimento da medicina. Muito obrigado a todos e boa noite. A doutora Valéria Ganiera acabou de entrar na tela. Vou passar a palavra a ela. Valéria, por favor. Boa noite a todos. É um prazer participar do lançamento da segunda edição da história do CREMEGO. Na primeira edição eu não participei, mas ela foi na pandemia e nós fizemos também virtual. E essa nós também estamos fazendo aqui, mas é muita história que em 2 anos, 3 anos, nós temos que contar, né? Atualizar. Eu dou os parabéns ao Dr. Valdemar e ao Dr. Fernando Pacelli por essa iniciativa e que a gente continue, né, fazendo história e contando a nossa história. Muito obrigado, doutora Valéria. E podemos encerrar, então, a nossa live, doutor Valdemar. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Fernando Ferro, doutora Sheila, doutora Valéria, doutor José Humberto, doutor Esso. Muito obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Um abraço. Até amanhã.